Gravação já. Podemos? Então é isso, boa noite a todos, os nossos amigos associados, as nossas queridas amigas associadas. Sejam bem-vindos a esse evento regular da Adnotare, toda quinta-feira. Regularmente a Adnotare vem presenteando os associados e o público em geral. Essa palestra é aberta com temas inerentes ao estudo do direito notarial e registral, de diversos enfoques e assuntos, sempre com juristas, profissionais do direito, brilhantes, extremamente qualificados e que auxiliam muito aí no dia a dia das nossas funções, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre a dúvida registral com enfoque na usucapião administrativa ou extrajudicial, como outros dizem. Quero antes convidar a todos que visitem as nossas redes sociais, o Instagram, LinkedIn, Facebook, o YouTube. Essas palestras, por exemplo, são gravadas no YouTube e depois você pode recomendar para os seus amigos, encaminhar os links. É muito importante esse trabalho de divulgação, porque, de fato, quem está chegando pela primeira vez vai perceber que o trabalho da Adnotária é muito interessante nesse sentido de fomentar o estudo do direito notarial registral. E a ideia desse evento de hoje, estava até falando aqui com o Dr. Josué no café online, aqui nos bastidores, é trazer a dúvida registral, e a academia se preocupa muito com isso, de trazer a dúvida registral, com esse enfoque da usucapião, em um evento específico, único, só para dúvida registral. Porque, normalmente, nos eventos que a gente vê, principalmente aqueles em que tem um tempo protocolar de 1 hora ou 50 minutos, se fala de ata notarial, requerimento, processamento pelo oficial de registro de imóveis, e aí os últimos 3 minutos é aquela correria nos slides. Olha, tem a dúvida registral, a previsão legal é essa, a hipótese de cabimento é essa, muito obrigado, boa noite a todos, perguntas, né? E a gente sente falta dessa abordagem mais precisa, e não há como falar sobre dúvida registral sem convidar o nosso associado, colega, estudioso, historiador do direito, uma pessoa que tem um carinho muito grande pela academia, Dr. Josué Modesto Passos. Boa noite. Embora o senhor seja da casa, seja muito bem-vindo. É uma honra dividir essa mesa virtual com o Dr. Josué, um profissional que eu tanto admiro, que nós da academia, os membros da diretoria, nosso querido presidente, Dr. Marcos Kikunaga, tanto admira, que tem um apreço enorme por esse amigo. E já passo a palavra para o Dr. Josué, recebendo, abraçando virtualmente aqui, para que apresente suas considerações iniciais e depois vou fazer uma breve leitura do seu currículo para que a gente então possa dar início ao evento de hoje. Boa noite, Dr. Josué. Boa noite, doutor Heitor, boa noite a todos os associados e ao público que nos acompanha. É sempre uma alegria estar aqui na Adnotare, porque, como eu sempre digo, e digo porque é verdade, eu gosto de estar aqui porque eu estou na condição de estudante. Eu o ambiente da Adnotare é muito vibrante, muito estimulante, nós nos sentimos todos entre amigos, livres para expressar nossas opiniões, debater e ir aperfeiçoando. Nas redes sociais da Adnotare, como bem lembrou o doutor Heitor, nós temos muito material. No YouTube nós já temos uma coleção admirável de vídeos e aulas de qualidade excepcional, de coisas que nós não achamos aí nos livros. Então, a Adnotare vem desempenhando o papel de academia de uma maneira espetacular. Então, é sempre uma alegria estar aqui. Agradeço, na pessoa do Dr. Heitor, agradeço ao nosso presidente, Dr. Marcos Kikunaga, e a todos os demais colegas aí do staff da Adnotare, o convite. É um prazer, uma alegria estarmos aqui para conversarmos em mais este evento. A satisfação é toda nossa, doutor Josué.
e vou fazer uma breve leitura aqui da apresentação do nosso palestrante de hoje, Dr. Josué Modesto Passos, pós-graduado, lato sensu em Direito Imobiliário, Notarial e Registral pela Escola Paulista da Magistratura, conclusão em junho de 2012. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, conclusão em dezembro de 98. Experiência de 20 anos como juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Juiz assessor da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo desde julho de 2020. Acadêmico da Academia Notarial Brasileira, cadeira número 20. E possui diversas dissertações, monografias, trabalhos, obras. Como eu disse, admiro muito o Dr. Josué pelo empenho, pelo estudo da história do direito, com as suas obras, e assim, reitero mesmo que é uma honra tê-lo aqui nessa noite de hoje, e vou antecipar os protocolos, porque quem está ouvindo a gente aqui, toma a liberdade de fazer uma indicação. Normalmente as indicações doutrinárias, doutor Josué, a gente faz no final, mas eu já quero despertar para o público que nos assiste a curiosidade para adquirir a obra. A dúvida no registro de imóveis, depois a gente vai encaminhar o link aqui no site, eu vou apresentar aqui, vou fazer inveja para quem não tem. Isso aqui é uma obra coordenada pelo Dr. Alberto Gentil de Almeida Pedroso, e esse volume número 3, A Dúvida no Registro de Imóveis, é de lavra do Dr. Josué Modesto Passos, em conjunto com o Dr. Marcelo Benacchio. Então, já deixo aqui como entusiasta, como fã e como leitor assíduo das obras, esse livro aí que eu peço que o Dr. Josué, no final, faça aí a referência, e parece aí que vem novidade, né? Então, deixo o Dr. Josué nos abrilhantar aí com as informações. Sem mais delongas, meus amigos, quem tem dúvida sobre dúvida, o momento é agora. Um abraço, doutor. Um abraço, obrigado. Não, vamos lá, porque o tema para nós que gostamos do direito notarial e registral, o tema é sempre interessante. O tema da dúvida é um tema muito frequente na vida notarial e registral. Eu diria até que vem ganhando cada vez mais relevância, porque lentamente, mas de modo contínuo e seguro, vem se descobrindo cada vez mais o mundo registral e vem se descobrindo também mais o mundo notarial, né? Nós temos alguns marcos aí nesse impulso, nessa descoberta do mundo notarial e registral. Em 2004, temos a lei que desjudicializou a retificação do registro de imóveis, que é uma experiência muito bem sucedida. Nós, depois, em 2007, temos a lei que permitiu a lavratura de partilhas, separações judiciais, divórcios, também no campo das notas. E agora, mais recentemente, com o ainda chamado novo Código de Processo Civil, nós temos aí o processo extrajudicial da uso capião. E lentamente, mas como eu disse, de modo contínuo, fazendo uma pesquisa aqui nas decisões do nosso Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, nós temos visto que tem aumentado o número de dúvidas, de ações de dúvidas julgadas pelo Conselho Superior da Magistratura nesse tema da uso capião extrajudicial ou da uso capião administrativo. Então, o processo de dúvida, por ser um processo administrativo, tende a ser, nem sempre mas tende a ser um processo mais célere, mas para que realmente o seja e para que realmente não resulte em frustração, é importante que o profissional saiba lidar com as peculiaridades desse processo administrativo e assim obter um bom êxito, um bom sucesso no manejo dessa verdadeira ação administrativa, mas ação. E a nossa conversa de hoje eu começo pensando aqui no artigo 203 da Lei de Registros Públicos. Como sabem, a Lei de Registros Públicos disciplina a dúvida registral lá no capítulo do registro de imóveis, nos artigos 198
e seguintes da Lei 6.015 de 73. Mas, dentre esses artigos que cuidam da dúvida, eu gostaria de chamar a atenção para o artigo 203. O que diz o artigo 203? O artigo 203 fala exatamente do final do processo de dúvida. Transitada em julgado a decisão da dúvida, proceder-se-á do seguinte modo. Aí vem, inciso 1, se for julgada procedente, a prenotação é cancelada e não se faz o registro. Ou seja, que significa julgar a dúvida procedente? Falar, olha, o oficial tem razão, a dúvida dele procede, o óbice que o oficial opôs ao registro pretendido está correto, não podemos fazer o registro, cancelamos a prenotação e devolvemos a documentação ao interessado. É isso que significa a dúvida procedente. E continua lá o artigo 203. Se a dúvida for julgada improcedente, o interessado apresenta os documentos com a certidão da sentença de dúvida. Isso aqui está obsoleto, né? Na prática, hoje com o processo eletrônico, os documentos já ficam no cartório e não precisa de uma certidão, né, da sentença. A própria sentença já serve para instruir o que for necessário. Mas a ideia é essa: se a dúvida for julgada improcedente, ou seja, tudo aquela documentação servirá para o registro, para que se faça o registro pretendido pelo interessado, que venceu na ação. A dúvida foi julgada improcedente, ou seja, o óbice levantado pelo oficial foi declarado como incabível, a dúvida é improcedente. Então, se a dúvida não tem lugar, acabou o óbice, vamos fazer o registro. Mas por que eu estou mencionando esse artigo 203? Porque eu acho interessante nós percebermos que esse artigo 203 ele está na redação original da Lei 6.015, de 1973. E essa harmonia, a ideia original da Lei de 1973, foi quebrada pelo artigo 216-A da Lei de 6.015, introduzido esse artigo pelo artigo 1071 do Código de Processo Civil de 2015. O que aconteceu aqui? Nós temos aqui no artigo 203 ainda o perfil clássico, o perfil usual da dúvida. Esse perfil correspondia à concepção clássica, à concepção usual do processo de registro, do registro de imóveis. Qual é essa concepção clássica, essa concepção usual do registro de imóveis? Que o processo do registro de imóveis era concebido como um processo essencialmente documentário, um processo de documentos. Ou seja, eu tenho um título, eu apresento esse título ao registro de imóveis, peço o registro ou a averbação, e essa averbação ou esse registro são feitos ou não, conforme estejam presentes ou não os requisitos legais. Se o oficial me diz que não estão presentes os requisitos legais, eu tenho um meio de me contrapor ao que o oficial disse, que é a ação de dúvida. Essa ação de dúvida julgada pelos juízes dos registros, aqui em São Paulo, juiz permanente, com o recurso. E, chegando ao final, temos aqui a situação do 203. Ou a dúvida é procedente, ou é improcedente. Mas, de qualquer maneira, chega-se ao final do processo, com a lavratura da inscrição ou com a sua definitiva. O novo artigo 216 da Lei de Registros Públicos, essa concepção clássica, essa concepção usual. Primeiro, porque nós temos um procedimento... Muito ruim esses fones. Doutor Josué, só um segundinho, por gentileza. Eu peço a todos que desliguem o microfone para evitar interferência na palestra. Agradeço. Muito obrigado. Desculpa, doutor Josué. O artigo 216-A da Lei 6.015 quebra essa concepção tradicional, porque nós temos na Lei 6.015 um procedimento que não é essencialmente documentário, essencialmente baseado em documentos. É um procedimento que se inicia por documentos, a ata notarial, a planta, o memorial descritivo, mas que se desenvolve em contraditório, no qual é preciso colher
as anuências que ainda não tenham sido obtidas, né? E, como todo procedimento, ele conhece etapas, conhece estágios. E durante essas etapas, durante esses estágios, podem surgir percalços, podem surgir problemas. E quando esses problemas surgirem e levarem ao surgimento de objeções, ou seja, quando o oficial levantar objeções ao andamento do processo extrajudicial, vai ter lugar a ação de dúvida. Ou seja, a ação de dúvida não é mais aquele instrumento usado no final do processo de registro, apenas, como está lá no 203. Ela é usada também no curso do processo. E essa é a peculiaridade, a primeira peculiaridade da ação de dúvida, do processo de dúvida, na usucapião extrajudicial. Nós temos lá, no parágrafo 7º, em qualquer caso, parágrafo 7º do artigo 216-A, em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida, nos termos desta lei. E, então, quando nós vamos estudar o 203 da Lei de Registros Públicos, ele não é mais suficiente para nos dar o panorama completo do que é a dúvida hoje no registro de imóveis. Ela, além daquelas funções do 203, a função no final do processo de registro documentário, ela também é um meio de impugnação que nós encontramos para os estágios do processo em que o oficial, por um motivo ou por outro, levante objeções que impeçam o andamento do processo. Tanto nesse sentido, nós já temos aqui, se quiserem anotar um número, o número é grande, mas temos uma decisão muito interessante, muito clara do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, a apelação cível 100.4685, 100.4685.8.26.0408. 100.4685.12. E o Conselho Superior da Magistratura de São Paulo diz claramente: o procedimento de dúvida é o meio previsto pelo legislador para que o requerente da usucapião administrativa impugne qualquer exigência do oficial nos trâmites do pedido. Aí vem a cláusula interessante: não havendo qualquer limitação quanto ao momento de sua suscitação, né? Diversamente do procedimento de dúvida usual, que ocorre nos casos de apresentação de títulos para registro, no caso da usucapião extrajudicial, a improcedência da dúvida não representará a procedência do pedido de usucapião, mas sim o afastamento da exigência do oficial naquele momento do processo administrativo, que deverá continuar com os procedimentos legais. Ou seja, a dúvida ela funciona não só para a decisão final, né, quando eventualmente se esgotarem todas as diligências, mas ainda assim o oficial falar: olha, não houve prova da posse, não houve a impugnação fundada, não só para essa decisão final, mas para qualquer percalço, qualquer objeção levantada no curso do processo da dúvida. E aqui nós colocamos o primeiro problema interessante, porque esse acórdão do Conselho da Magistratura, embora muito claro, eu acho que ele ainda não fala tudo, porque ele fala assim: o procedimento da dúvida é o meio previsto pelo legislador para que o requerente da usucapião administrativa impugne qualquer exigência. Mas aí caberia discutir também se uma questão se terceiros ligados à dúvida também não podem pedir a suscitação dela, né, quando verificarem algum prejuízo, por exemplo, né, com a declaração da usucapião, né? Um terceiro é declarado a usucapião, se bem que nesse caso é mais difícil a gente pensar num exemplo, porque das duas, uma, ou o terceiro tem uma impugnação fundamentada, e aí isso leva à extinção da usucapião, então o terceiro depois não vai ter mais nenhum interesse em recorrer,
ou não é fundamentada, né? E é afastada, mas ainda assim nós poderíamos pensar se não serviria, além do requerente, para um terceiro com legítimo interesse discutir pontos na usucapião. Aqui, sim, doutor Heitor, vamos conversar. Eu tenho uma casuística aqui, doutor Josué. Por exemplo, né, que me veio aqui. Eventualmente, assim, nós temos o 216A que exige material técnico. Então, lei federal, norma geral e abstrata, que exige do requerente que apresente planta e memorial descritivo. E eu sempre disse isso, que a planta e o memorial descritivo não é só uma burocracia, é a forma de garantir o contraditório e ampla defesa, porque por meio da anotação de responsabilidade técnica ou do registro de responsabilidade técnica, o confrontante tem elementos técnicos para ter a segurança jurídica de que a sua área não há sobreposição, por exemplo. E aí vem o provimento 65, em que algumas situações, por exemplo, um loteamento regular, né, formal, dispensa-se, desde que haja reprodução na matrícula, dispensa-se, por exemplo, a planta e o memorial descritivo. E aí eu fico pensando, eventualmente, ali ainda na recepção do requerimento, o confrontante comparece no registro de imóveis e fala, olha, eu até poderia não me opor a esse pedido, mas eu não tenho material técnico. Se eu estou seguindo aqui a lei de registros públicos, que me diz que eu tenho que receber, com a notificação, na contrafé do requerimento, o material técnico. E aí, eventualmente, o oficial do registro de imóveis rejeita essa impugnação com o fundamento no provimento 65, né, em detrimento do 216A. Eu acho que aí, por exemplo, teria esse confrontante interessado um argumento ali, talvez até para promover a dúvida registral diante da recepção do requerimento sem o material técnico. É um caso. Mas aqui em São Paulo, nós teríamos a solução. Aí já entramos aqui. E como é que se resolve essa questão em São Paulo? Aí nós precisamos ir para o item 420 e subitens das normas de serviço de São Paulo. Quem não estiver acostumado com as normas de serviço de São Paulo, as nossas normas, aqui o nosso código de normas aqui em São Paulo, ele tem 2 volumes. O primeiro é dos cartórios judiciais. O segundo é dos cartórios extrajudiciais. E esse segundo volume tem o capítulo 20, que trata do registro de imóveis. Dentro do capítulo 20, nós encontramos o item 420, né? No caso desse terceiro, que alega falta de material técnico, nós cairíamos aqui no item 422. O oficial vai avaliar se essa impugnação é fundada ou infundada. No caso, essa impugnação pode ser fundada se a descrição da matrícula estiver muito ruim, né? Embora o imóvel esteja matriculado, a descrição seja muito ruim. Nesse caso, se o oficial entender que a impugnação desse terceiro é infundada, ele falou, não, embora a matrícula possa ser aperfeiçoada em sua descrição, ela fornece a descrição adequada e suficiente e elimina o estado de dúvida. Esse impugnante, esse terceiro, está criando o caso, ele rejeita. Aí, o impugnante pode recorrer ao juízo de direito, e esse recurso já é tratado, né, como dúvida. E aí o juiz vai analisar essa impugnação e disso vai caber o recurso para o Conselho Superior da Magistratura. É um caso talvez possa se desenhar realmente aí, como eu disse, não só o requerente, mas terceiros litigando
para o afastamento ou para a prevalência de uma impugnação que fizeram. Mas eu acho que o importante, o que causa o estranhamento para quem estuda o modelo clássico do registro de imóveis é isso, que nós temos a dúvida na sua concepção usual, lá do 203, que é sempre ao final do processo, e agora nós temos a dúvida como meio de impugnação dos percalços que vão surgindo no processo de uso capião. Peço perdão que eu não estou olhando para a tela, porque de vez em quando eu estou lendo aqui um pouco as normas, e esse é um primeiro ponto. Aqui em São Paulo, eu acho que convém lembrar, em São Paulo, porque é um erro que a gente vê muito costumeiramente, em São Paulo não se exigem custas e despesas processuais no processo de dúvida, nem no preparo do recurso, porque aqui em São Paulo, uma vez julgada, dada a sentença pelo juiz corregedor permanente, cabe um recurso de apelação, é tratado como uma apelação do Código de Processo Civil, para esse órgão do Tribunal de Justiça, que é o Conselho Superior da Magistratura. Nem a dúvida exige o pagamento de taxa judiciária, nem o recurso de apelação, eventualmente, vai exigir o preparo. Mas frequentemente nós vemos frequentemente não, mas aqui e ali nós vemos essa perda de dinheiro. Claro, o interessado depois pode pedir a restituição, mas isso é sempre demorado. Não existe preparo dessa apelação e nem taxa judiciária para o início do processo de dúvida, quando ele é suscitado. Um outro aspecto que é interessante notar é o seguinte: nós temos visto também alguns problemas nos cartórios que não formulam de uma vez só as exigências. Infelizmente, nós ouvimos de advogados, nessa comarca eu nem tento fazer uso capião extrajudicial porque o oficial não gosta. E quando eu entro, vira uma bagunça. Eu acho que claro, o advogado tem que sempre escolher o caminho mais simples para o resultado final. Se naquela comarca for muito complicado o uso capião extrajudicial, não deveria ser, mas se for... eu acho difícil, mas ainda assim eu acho difícil ter uma situação em que a uso capião judicial vai ser mais rápida do que a tentativa no extrajudicial. Mas é uma cultura que precisa mudar e vai mudar já com a insistência por parte da advocacia e também com a mudança de mentalidade de quem trabalha no cartório. É importante que os cartórios, não sei se entre nossos amigos que estão aqui hoje, alguém que esteja trabalhando em cartório, em registro de imóveis, é importante um esforço por parte do cartório para a verificação da maneira mais concentrada possível de todos os óbices e de todos os problemas que possa haver no pedido, desde o início, fazendo uma análise exaustiva. Infelizmente, nós aqui e ali pegamos alguns casos que depois de 2 anos de tramitação de um pedido extrajudicial de uso capião, é formulada uma nota devolutiva extinguindo, ou que conduz à extinção do processo, o que pode, inclusive, conforme o caso, constituir falta disciplinar, uma vez que as normas de serviço da corregedoria expressamente determinam que a qualificação tem de ser feita de uma vez só e numa linguagem simples e direta, elencando com clareza os requisitos faltantes, né? Não pode... Diga, doutor. Eu fico aqui pensando, doutor Josué, a doutrina, né? Quando a gente começa a estudar os manuais de processo civil, existe uma corrente que fala lá da tal da preclusão pro judicato,
né, em que o magistrado, ao receber a petição inicial e determinando a citação, exemplo claro, né, e clássico da doutrina, em que ele, então, se aperfeiçoaria a tal da preclusão pro judicato. Se a gente aplicar a sistemática, né, o artigo 15 do CPC, a aplicação supletiva e subsidiária, e toda uma sistemática, digamos assim, processualista, seria muito forçoso reconhecer também, pelo menos do ponto de vista, em tese, acadêmico, essa preclusão pró-judicato em relação ao oficial do registro de imóveis, ou seja, ele não se ateve a eventual vício ali que não traz um prejuízo ao processo, ou o senhor acha que ainda é prematuro falar a respeito? É difícil falar porque, por exemplo, há um precedente, eu não tenho esse precedente aqui anotado, mas eu sei que ele existe, um precedente, se eu não me engano, do ano passado, do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, por exemplo, e eu acho que, se eu não me engano, está nas normas também. Por exemplo, a manifestação as impugnações. Há um prazo para impugnação, mas superado esse prazo, tem se entendido que esse prazo de impugnação, uma vez que ele passou em branco, o processo pode seguir, o que não impede que a impugnação vindo depois desse prazo seja conhecida e leve à extinção eventual do processo, se essa impugnação for acolhida. Porque aqui, eu acho que a questão da preclusão, e eu acho que todos nós que trabalhamos com extrajudicial, o processo extrajudicial dos campeões, devemos lembrar uma coisa séria do processo extrajudicial. Ele não faz coisa julgada. Então, se nós, a qualquer momento, as impugnações podem vir até o final, levar à extinção do processo, sem que nós possamos falar, olha, o processo vai se fechando em seus estágios e isso não pode ser revisto antes do final. De novo, é uma coisa difícil, mais complicada para o oficial, ele tem que trabalhar tentando concentrar o máximo possível, no menor número de atos, o exame dos requisitos da usucapião, mas se chegar ao final e ele perceber que faltou alguma coisa, ou eventualmente ele deve dar a oportunidade para complementar, mas se não ocorreu, ele vai ter que extinguir o processo, porque não havendo uma coisa julgada material no final, esse defeito vai continuar aberto e pode levar lá na frente à destruição do registro que se obteve, né? Uma destruição mais fácil do registro por conta desse vício. Esse aspecto é muito importante, porque nós devemos trabalhar com a usucapião extrajudicial, focando sempre no consenso e na superação dos conflitos. O risco, se houver um risco grande de um litígio, esse risco vai se refletir numa impugnação fundada e o processo vai ser extinto e a questão só vai poder ser resolvida por meio da força da jurisdição, que aí sim tem coisa julgada, decidiu bem ou decidiu mal, está sepultado. Mas nós temos que ter esse foco, né, isso tende a criar uma irritação do usuário, claro, porque o interessado sempre vai falar, mas, poxa, eu até assumiria esse risco dessa insegurança para ter esse meu registro logo. Mas, na perspectiva do oficial, isso é inadmissível, porque ele tem de prestar a segurança jurídica. Já que ele não pode prestar a coisa julgada, ele tem que prestar no máximo possível a segurança, né? Essa perspectiva do interessado e do oficial é uma coisa muito difícil para o usuário e para quem procura os registros e os tabelionatos. Vou dar um exemplo, até de outro segmento do extrajudicial, mas é interessante. Por exemplo, são dois irmãos, o caso é concreto,
dois irmãos, Jair e José. Quando foram declarar o óbito, em vez de escreverem Jair, deixou os filhos, Jair e José, escreveram Jairo e José. Passado um tempo, perceberam, foram lá no cartório do registro e falaram, olha, aqui não era Jairo, era Jair. Agora, do ponto de vista oficial, vendo isso depois, ele falou, mas eu não sei se Jairo não existe. Agora, tem que judicializar para provar. O Jair, concretamente, estava revoltado. Ele falou, mas não é possível que eu vou ter que ir atrás de um advogado por causa de uma letra. Mas eu falo, é difícil você convencer, mas eu falo, do ponto de vista oficial, não basta a sua declaração de que Jairo é Jair e Jairo não existe. Ninguém sabe. E normalmente isso acontece no inventário extrajudicial, quando você já está com tudo pronto, que você encaminha para o Notas, e aí ao vislumbrar a certidão de óbito, ele fala, mas cadê o Jairo? E aí você fala, não tem Jairo. E aí já aconteceu comigo, e o tabelião falou, olha, desculpa, me traz uma sentença de retificação aqui, e com a retificação do assento que eu lavro, senão não tem jeito. É terrível. E o usuário, o interessado, não entende. Aliás, já... Bom, mas aí é outro aspecto, né? Mas é discutível manter esse tipo de anotação nos assentos de óbito, porque dá problema mesmo. Nem tem força para provar, força plena para provar, e às vezes cria um problema muito grave. Mas agora, aliás, isso deve ser uma coisa que nós devemos pensar, voltando ao uso capião. Em todo o panorama, nós estamos na academia, compensa mencionar isso, em todo o panorama da desjudicialização. A desjudicialização deve recair sobre atos e situações em que exista uma perspectiva razoável de que não vai haver litígio. Porque senão nós vamos acabar, sob o pretexto da desjudicialização, mudando o juiz, transformando o oficial em juiz. E eu creio que aqui nós temos um outro aspecto que é interessante mencionar. Um outro acordo do Conselho da Magistratura sobre a dúvida, que abre aspas, o conhecimento do conteúdo de eventual impugnação ao procedimento de uso capião extrajudicial é limitado, seja por ato do oficial de registro de imóveis, seja pelo juiz corregedor permanente, não se admitindo ampla produção de provas e sua cognição fora de processo judicial. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essas questões da desjudicialização, para que nós simplesmente não mudemos o juiz de lugar e, criando, entre aspas, um juiz extrajudicial, um juiz administrativo, nós não estejamos correndo o risco de cercear demais os direitos dos interessados. Porque quando a gente advoga para quem está pedindo uso capião, isso é muito bom, mas quando a gente está advogando para o confrontante prejudicado, a gente vê que as coisas podem não ser tão simples assim como a gente queria. Então, esse é um aspecto muito importante. E, aliás, que vale mencionar aqui outra coisa. Nós, várias vezes, falando em um aspecto prático, vemos no manejo das dúvidas na uso capião extrajudicial uma discussão que não é possível fazer no extra, que é a discussão, vamos supor, sobre a lei. Em que sentido eu quero falar isso? Um juiz sentado na cadeira jurisdicional, lá na vara de civil ou na vara de registros públicos, julgando a ação jurisdicional, a ação contenciosa de uso capião, ele pode falar, olha, essa exigência de ata notarial, baseada no princípio do Código de Processo Civil, de que todas as provas moralmente lícitas e de conteúdo racional podem ser produzidas, não é correto eu exigir, vamos imaginar isso, essa limitação probatória da ata notarial, eu posso dispensar. Mas na esfera administrativa, esse tipo de coisa não é possível. Eu apurei pelo menos 2 precedentes em que a discussão era essa. Mas o interessado lá discutindo.
Ah, mas não é correto exigir ata notarial, não é razoável. Bom, se é razoável ou não, na esfera administrativa eu não posso fazer esse julgamento. Eu não posso dispensar na esfera administrativa os requisitos que a lei põe. Na esfera jurisdicional, esse poder é muito maior. Não deveria ser tão maior assim, porque o juiz, a primeira função do juiz é cumprir a lei. Mas o juiz, na esfera jurisdicional, ele tem um espaço de equidade muito maior. E esse espaço não existe na ação de dúvida extrajudicial. É preciso ter foco nisso, avaliar bem a documentação que foi levantada e o caminho que se pode tomar para que não se perca tempo com discussões estéreis na via administrativa. A via administrativa pode ser uma perda de tempo. Eu não sei, eu gostaria de me prender a aspectos práticos da dúvida. Não sei se Essa teria é a alguma ideia. Essa é a dúvida, ideia. alguma, alguma pergunta. Não, a ideia é essa mesmo, doutor Josué. Tá brilhante aí a explanação e eu acredito que seja justamente nesse sentido, que a gente possa fazer essa abordagem prática da dúvida registral, né? As hipóteses de cabimento, as matérias que possam ser discutidas e da minha parte aqui, talvez a dúvida que eu até deixaria é com relação a esse, não sei se o doutor Josué vai falar mais para frente, sobre as decisões, né? Porque, como o doutor Josué bem disse, procurar que as decisões sejam feitas de forma clara, articulada, de uma só vez, né? E às vezes a gente, advogado, se depara com nota de devolução, já na uso capião, por exemplo, cumpra o item XYZ das normas da corregedoria, ou cumpra o usucapiente o provimento 65 do CNJ, ou seja, decisões omissas, né, que apresentam essas obscuridades, assim, que de repente pode até prejudicar o bom andamento. E ainda que o oficial do registro de imóveis não tenha os instrumentos, digamos assim, que o juiz da uso capião judicial tem, e essa equidade ampliada, né, como disse o doutor, estaria, né, o oficial sujeito, né, aos requisitos, por exemplo, os elementos da sentença do 489, temos funções atípicas, né, não temos aquela, como bem disse o doutor Josué, a dúvida clássica, né, tudo mudou. Com essa desjudicialização, os papéis, não digo que foram invertidos, mas cada um tem uma função atípica maior do que tinha no passado, né? E aí, diante disto, que vem a questão, o oficial também tem que se, entre aspas, reinventar, no sentido de que, ainda que de forma clara e objetiva, suas decisões sejam fundamentadas para garantir o acesso à parte. Essa questão é muito interessante porque ela envolve o problema que vai se colocar cada vez mais da aplicação supletiva ou subsidiária do Código de Processo Civil. O doutor mencionou o artigo 489, o artigo 489 do Código de Processo Civil menciona os elementos da sentença e traz lá, no parágrafo 1º, requisitos que o juiz deve cumprir para que se considere fundamentada a decisão. Vamos à Constituição. Do Código de Processo Civil e o 489 do Código de Processo Civil, por força do artigo 15 do próprio Código, nós podemos dizer que se aplique às decisões dos oficiais. Isso levanta um problema interessante, porque, veja, agora, novamente, quando nós vamos pesquisar os precedentes do Conselho da Magistratura sobre uso capião, antes da introdução da uso capião extrajudicial, nós vemos uma série de discussões formais, essencialmente registrais, sobre o registro da usucapião. Em propriedades do título, em propriedades da descrição, dificuldades com relação à especialidade objetiva, subjetiva, problemas de atribuição, se um imóvel estava
mais, graças ao processo extrajudicial, nós temos a avaliação de requisitos substantivos, ou seja, existe posse? Houve posse? Está demonstrado justo título? Essa notificação que foi feita aqui, ela está válida? Foi mandado para o imóvel, eu não identifico a assinatura aqui, mas chegou no endereço, está válida? A impugnação que foi feita, ela é razoável? Ela não é razoável? Ela demonstra um conformismo correto ou incorreto, justificável ou não para extinguir ou não a ação? Cada vez mais nós temos essa questão substantiva. Estão me ouvindo? É que aqui me deu um sinal de má qualidade de rede. Estamos ouvindo. Há uns 2 minutos atrás deu uma tá. craquelada assim e tal, mas agora está indo bem. Tá bom, obrigado. É que deu um sinal. Então, e isso impõe aos oficiais um dever de aprimorar a sua comunicação, sem dúvida alguma. Eu acho que a questão da fundamentação das decisões judiciais no Brasil é um pouco complicada, porque nós tendemos a escrever demais, enfim, a linguagem jurídica e a maneira como nós nos comportamos aqui no Brasil dentro do processo é um pouco complicado. São petições imensas, sentenças muito curtas ou sentenças longas demais. É um problema. Mas uma coisa é certa, os oficiais têm essa dificuldade daqui para frente, que é aprender a comunicar-se de maneira sucinta, mas que realmente indique os fundamentos das objeções que eles estão falando. Nós temos o problema, é muito interessante nesse ponto voltarmos aqui ao item das normas de serviço, que já dão um norte sobre as impugnações fundamentadas ou não. As normas pretendem já nortear isso. No item 422 das normas, fala-se lá, consideram infundadas a impugnação já examinada e refutada em casos iguais pelo juiz competente. Aqui o interessado se limita a dizer que a usucapião causará avanço na sua propriedade sem indicar de forma plausível onde e de que forma isso ocorrerá. Mas vejam aqui, o doutor Heitor deu um exemplo interessante. O que é essa forma plausível? Se o interessado alega, por exemplo, que ele só está usucapindo a área que está estampada na matrícula, e o interessado, o confrontante fala, não, mas o problema está justamente aí. Essa matrícula é imprecisa e é um avanço no meu terreno. Até agora eu não discuti, porque você também não mexeu com isso, mas agora que eu estou vendo o risco de você mudar isso aí, eu quero discutir, eu não concordo. O que é essa forma plausível? Por exemplo, em alguns casos, basta talvez o confrontante vai trazer algumas fotos e vai falar, olha, ele derrubou o muro há 15 dias, colocou o muro para lá, está o entulho ainda na frente da casa dele, está aqui as bases do muro antigo, aqui está até roçado aqui do lado, pronto, com a folha e algumas fotos está impugnado. Agora, então não é sempre razoável exigir do confrontante um estudo técnico para se contrapor aquilo que o próprio interessado não trouxe. Agora, por outro lado, em alguns casos, essa afirmação pode ser extremamente vaga. E em uma situação ou outra, o que eu quero dizer é o seguinte: o oficial vai ter que trazer uma explicação de forma racional e razoável para que nós entendamos como e por que ele afastou ou acolheu essa impugnação. É uma tarefa difícil. Nós não esperamos que o oficial escreva um tratado, mas é preciso exigir que isso seja demonstrado de maneira razoável, inclusive para que possa ser contestado por meio da dúvida perante o juiz e, eventualmente, levado ao Conselho Superior da Magistratura por meio do recurso adequado. Essa é uma tarefa difícil, eu acho que vai ser cada vez mais difícil, para que o oficial
exprima o que ele quer e não se limite a falar, por exemplo, a alegação do confrontante não é plausível, uma vez que não está fundada em elementos técnicos. Mas por que os elementos técnicos seriam exigíveis no caso? E sendo exigíveis, porque fazem a impugnação plausível ou não? É preciso desenvolver isso aí, né? Eu acho que é por isso, doutor Josué, que a gente tem que tomar um cuidado na prática com as dispensas do provimento 65. Porque, a depender do caso concreto, é muito temerário e pode até gerar uma nulidade eu dispensar a prova técnica nesse sentido. Porque, veja, a abordagem que o doutor fez é essa mesmo. Que a gente, na prática, percebe no nosso dia a dia como ali, advogado, né, defendendo o interesse do usuário do sistema. Por que eu, como confrontante, tenho que contratar, às vezes pagar 5, 6, 7 mil reais num levantamento topográfico, contratar um técnico para ter a segurança que aquela usucapião deveria me apresentar como confrontante? Ou seja, é onerar aquele terceiro que, eventualmente, se tivesse um trabalho técnico eficiente, ele poderia falar, não, tudo bem, ainda que haja imperfeição na matrícula, no requerimento, ainda que a qualificação objetiva seja precária, eu tenho um levantamento técnico aqui, assinado por um responsável sob pena de infração civil, criminal e disciplinar, de que aquela área não há sobreposição, porque nós temos duas realidades no país. Uma é a realidade tabular e a outra é a realidade fática, né? Então, como meu pai dizia, né? A tal da cerca viva. Aquela cerca viva é aquela que cada ano ela anda um pouquinho, né? Por isso que é cerca viva, né? Mas a gente tem, e às vezes esse imóvel regularizado na matrícula, ele vai surtir efeitos na prática para o adquirente de boa fé, para o confrontante. Então, eu recebo com muito entusiasmo a praticidade, normalmente, das normas infralegais, das normas administrativas, mas com essa ressalva de que a gente tem que tomar cuidado com essas dispensas para que a gente não fragilize o próprio sistema, o próprio instrumento da usucapião extrajudicial. Porque é o que eu falo, não adianta você entregar para o usuário um título. Você tem que entregar um registro. Você tem que entregar um bom registro. Aquele que ele vai colocar debaixo do travesseiro e vai dormir pro resto da vida. Não aquele que você fala assim, olha, eu fiz essa usucapião aqui, só que eu dispensei notificação, eu dispensei planta, eu dispensei isso, aquilo. Como bem disse o doutor Josué, eu segui ali o atropelo das garantias constitucionais, mas assim, põe debaixo do travesseiro e torce para não vir uma ação anulatória, porque pode dar problema. Eu acho que esse não é o espírito da coisa, né? Sim, de novo, todo o manejo da usucapião extrajudicial e seu entendimento pelo Poder Judiciário tem de focar nisso, de nós não criarmos uma mini esfera contenciosa sem a segurança que a esfera contenciosa propicia. Tudo bem, se eu tenho um registro de usucapião, eu tenho um justo título para uma futura usucapião, inclusive tem um justo título para me contrapor lá na frente a uma eventual ação reivindicatória. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos oferecer desde logo a solução do litígio de uma vez por todas, né? O judiciário vai ter que ser muito cauteloso nisso e às vezes até um pouco duro para que não haja isso, para que esse processo extrajudicial não sirva, que ele não pode servir para isso, para ser uma usucapião contenciosa. É um jeito para usucapião contenciosa. Eu não quero enfrentar a usucapião litigiosa no judiciário por uma série de razões, e eu quero dar um jeito por meio da usucapião extrajudicial. Ela não é um jeito, ela é um meio alternativo que tem que ser seguro, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Há um outro ponto que até
que é muito delicado e vai ser sempre a valoração, né, a valoração das provas, né, do que foi trazido principalmente para constituir a aquisição da posse. Porque nós temos um problema sempre. A posse é um estado de fato. Pode ser provada documentalmente de uma maneira razoável? Pode, frequentemente é. Se eu tenho a matrícula do imóvel em meu nome, e ao lado dessa matrícula eu tenho contas de água, de luz, pagamento de IPTU, minha correspondência, meu cadastro bancário, tudo isso faz um indício de posse muito veemente, que pode ser, inclusive, complementado de maneira verossímil por testemunhas, por fotografias, etc. Agora, essa interpretação nem sempre é simples, nem sempre é redonda. Será que a aquisição da posse? E, de novo, nós não isso deve ser constatado deve ser trazido, né, pela ata notarial e de maneira prévia, mas nem sempre a interpretação desse conteúdo da ata notarial e dos documentos que a princípio justificariam demonstrariam a aquisição da posse, nem sempre isso é clara. O oficial pode ter uma interpretação, concluir pela extinção do processo, porque não ficou demonstrada a aquisição da posse, porque não ficou demonstrado o exercício da posse, mas depois o juiz, corregedor permanente, pode ter outra interpretação e concluir. Não, a posse e a usucapião deve ser deferida. Aqui nós temos também uma situação curiosa. Por quê? Porque o processo de dúvida tradicional, ele, embora se diga que no processo de dúvida tradicional a qualificação do título se devolve por inteiro ao juiz, isso não é muito exato. O que o juiz faz é uma correção, uma verificação daquele ponto, daquele óbice levantado pelo oficial. Se o juiz, ao fazer esse exame do óbice levantado pelo oficial, descobre outra falha, ele pode também, por essa outra falha, impedir o registro. Na usucapião extrajudicial, isso vai mais além, porque, de novo, nós estamos descendo para um aspecto de valoração de provas. Embora, como eu mencionei nesse precedente do Conselho da Magistratura, essa valoração deva haver um esforço para que essa valoração seja a mais apertada possível, que, na dúvida, não prevaleça o usucapião extrajudicial, porque, de novo, nós não estamos num espaço de valoração ampla, não estamos num espaço de equidade ampla, nós vamos ter cada vez mais essa situação. O oficial pode ter um entendimento sobre a matéria de fato, e vejam isso que nós estamos falando, uma coisa relativamente inédita no registro de imóveis, a valoração de matéria de fato pelo oficial, ele só valorava documentos, agora nós estamos valorando documentos que indicam situações de fato, o que eventualmente vai exigir do juiz, corregedor permanente, uma valoração que confirme ou que afaste. É possível essa colidência, mas, em última análise, vai prevalecer o juiz decidir, ou que, em caso de recurso, o que o Conselho da Magistratura decidir. Eu gostaria de fixar essa mecânica, né? Existe, na sistemática de São Paulo, existe a impugnação, o oficial verifica se a impugnação é fundada ou não, e disso se tira a dúvida para o juiz corregedor permanente, e da sentença do juiz corregedor permanente, cabe apelação para esse órgão, o Conselho Superior da Magistratura de São Paulo. E nessas três áreas vai haver valoração de matéria de fato, que pode ser contraditória em si, vai acabar prevalecendo quem falar por último, no caso, o Conselho Superior da Magistratura. E dentro
dessa valoração de fato, nós temos as diversas situações possessórias, que aí, de novo, o advogado que vai litigar nessa área, vai manejar a usucapião extrajudicial, de novo, a usucapião extrajudicial não é um jeito para evitar uma ação contenciosa. De novo, o conhecimento da teoria da posse e dos requisitos da usucapião é imprescindível. O doutor Heitor mencionou antes da palestra aqui até o caso, por exemplo, da somatória do tempo de posse, de quando se completa o tempo de posse. Eu preciso ter completado o tempo de posse para entrar com o pedido extrajudicial, ou eu posso completar esse tempo no curso do processo extrajudicial. Eu, de novo, pensando naquela ideia de que o oficial deve fazer uma qualificação mais completa possível, eu acho que provavelmente o oficial deveria paralisar de início esse processo extrajudicial. Porém, se passar e acontecer, ou se vierem no curso aí, na análise da documentação, ou documentos novos, ou situações novas, que indique que esse tempo foi completado no curso do procedimento extrajudicial. E, aliás, eu não vejo nenhum óbice a que se reconheça. Eu acho que tem que ser aquela máxima, porque vamos simplificar. Se está indicado que agora, ao fim e ao cabo dessa discussão, nós temos o tempo de posse, ela deve ser reconhecida, o usucapião deve ser reconhecido e o registro deve ser lavrado. Eu quero crer, a minha esperança é também que esse problema não se coloque de forma tão aguda no processo extrajudicial. Por quê? Porque o processo judicial demora muito. Então, dá tempo de completar o tempo de posse no curso do processo judicial. Eu espero que, com a celeridade do extrajudicial, não haja tempo para completar. Então, infelizmente, o interessado se prejudica, porque ele não consegue, mas o processo vai rápido, né? Se você pegar, né, o enunciado, né, do CJF lá, é complicado, né? Porque eu acho que surgiu porque uma ação demorava anos, né? 10 anos, 8 anos. Eu, academicamente falando, doutor Josué, eu acho um absurdo você não ter os requisitos, você não ter as condições da ação na propositura, né? Mas aqui, de novo, nós estamos diante daquela situação. O juiz, na função contenciosa, ele quer dar um jeito, ele quer solucionar o problema, né? E o que acontece? Às vezes, eu acredito que uma das origens desse enunciado do 497 está naquela situação que a pessoa está muito animada e invoca um justo título, né? E chega lá na frente e entende-se que, olha, não tem justo título. Na data da propositura, ela não tinha justo título. Porque o conceito de justo título também se ampliou muito no nosso direito. Décadas atrás, se nós abrirmos lá o Ponce de Miranda, ele vai falar: justo título é o título válido. Se ele é nulo, ele não pode ser justo. O título nulo não admite registro. Então, o que acontecia? Se falava antigamente, para a aquisição da propriedade imobiliária, o justo título é o título que entrou no registro. Ele tem um defeito, mas ele entrou. Então, se ele foi registrado, mas ele tinha uma anulabilidade, algum defeito, mas ele entrou, então ele é justo. Ele tem a aparência de ser justo. Hoje, o conceito de justo título é mais amplo, né? Ainda títulos não registrados servem como justo título, né? É um título que, se não tivesse aquele defeito, levaria à aquisição da propriedade, mas ele indica uma boa-fé, quer dizer, não é um apossamento clandestino, ele teve uma causa negocial, ainda que imperfeita. E eu acho que uma das ideias foi isso, a pessoa tinha a alegação de justo título e se entendeu que esse justo título não havia, mas completou o prazo no curso da ação. Então, seria injusto extinguir para fazer entrar de novo. O doutor Hilário Lula ergueu a mão.
Doutor Hilário, participa aí da nossa conversa, se quiser ligar a câmera, o microfone. Eu estava até pensando aqui, pode ser uma uso campeão constitucional urbana também, né, doutor José? Eventualmente, né, o fundamento da uso campeão especial e na sentença ele, né, pode ser O uso também. campeão constitucional urbano, o que eu acho mais interessante, sempre que alguém a menciona, é o seguinte, me corrija se eu estou errado, a metragem é 250 metros, né? É. Agora, com o apartamento de 250 metros em São Paulo, porque um dos nomes da usucapião urbana é usucapião promísero, né? Eu falei, o usucapião de 250 metros, o apartamento de 250 metros em São Paulo não é promísero nunca, né? Mas E tem julgado do STF já nesse sentido, né? Tem um julgado que é possível. Porque houve a discussão se o valor, né, não excluiria a usucapião, esse benefício constitucional. Mas Perfeitamente. O benefício assistencial da Constituição Federal, né? Mas, doutor Hilário. Doutor Josué, sempre um prazer escutá-lo. Eu fico aqui, eu publiquei esse evento aí para vários grupos que eu falo assim, olha, quer aprender alguma coisa com o doutor José? Eu até disse, olha, se perguntar para o Josué o que é o IPTU, ele não vai dizer só o que é IPTU, ele vai dizer como os romanos entendiam a inscrição e tudo mais, e vai trazer, fazer a gente pensar. Doutor Hilário, é por isso que meu irmão, quando ele me pergunta alguma coisa, ele fala, mas você me dá explicação simples, eu não quero a explicação complexa. Obrigado. Mas é muito enriquecedor, é sempre um prazer escutá-lo. O doutor falou em questão de justo título aí, embora não estamos falando de dúvida, mas então é o título que seria, o justo seria o título que teria entrado em registro, depois houve uma ampliação para o título, ainda que não tenha entrado em registro. Agora, eu tenho uma dúvida, que é o que parece, e para mim parece muito, que as pessoas querendo alegar o justo título como títulos não registráveis. Por exemplo, a pessoa aparece com um instrumento particular de cessão de posse ou uma cessão de direitos hereditários, e aí sustenta que esses títulos não registráveis, né, que são títulos que não são admitidos a registro, é entendido como justo título. O que o senhor acha dessa situação? Porque eu falo, olha, não é título registrável, não sendo título registrável, é um título que ele tem a boa-fé que você adquiriu, que você comprou, mas o direito que você comprou não é um direito registrável. Exato. Eu tenho esse posicionamento, né? Não sei se eu estou equivocado. Não, então, esse é um equilíbrio difícil mesmo, porque a ideia de título justo era realmente, eu quero adquirir a propriedade, fui atrás de um negócio jurídico que me levaria a adquirir a propriedade, porém, eu, estando de boa fé, fracassei. Aconteceu alguma coisa, alguma vicissitude negocial, eu negociei com um incapaz, eu não sabia que ele era incapaz naquele momento, depois veio uma ação de interdição, alguma coisa assim, fracassou, mas eu, na minha boa-fé, busquei um instrumento adequado para a transferência do domínio. Quando, nos exemplos que o doutor deu, nunca, ninguém pode pensar em um papel de pão ceder na posse, uma cessão, vamos pensar uma coisa absurda, uma cessão de direitos hereditários de uma pessoa viva. Isso aí nunca levaria à aquisição do domínio. Como é que isso pode ser justo? Mas o que eu sinto, então, e minha avaliação pode não estar correta, aí acho que é uma questão até de talvez tenham outras percepções, é que eu sinto que o justo título tem sido aproximado cada vez mais da ideia de boa-fé. Quer dizer, mas a pessoa é rústica, é ignorante, ela pagou. Isso é decisivo, na cabeça do juiz. Se a pessoa pagou, ela não vai poder ficar no prejuízo. Na esfera, aí também, ela pagou e foi ludibriada, porque acho que vocês já viram isso, eu já vi a pessoa falar, não, mas peraí, tem firma reconhecida. Eu falo, é só um papel com firma reconhecida. Está registrado em cartório, né? O famoso está registrado em cartório. Então, mas essa questão
da boa-fé com a aquisição onerosa, ainda que não seja aquisição onerosa do domínio, mas a aquisição onerosa daquele estado de fato. Eu acho que existe essa marcha para levar a isso a reconhecer como um justo título. Não seria. Se nós pegarmos a doutrina mais antiga, vamos falar que não é justo título, né? Mas é difícil. De novo, na esfera jurisdicional, é difícil o juiz não fazer prevalecer mais do que o justo título, a boa-fé, e confundir as duas coisas e falar, olha, pagou e ele está de boa-fé, até onde a gente pode perceber está de boa-fé. Que a gente, nós juristas formados, a gente não pode falar que está de boa-fé se a gente comprar um apartamento com um documento de cessão de posse, né? Mas um lote, não sei aonde, é difícil, né? Mas eu acho que o senhor tem razão, doutor Lário. É difícil caracterizar isso, mas eu acho que é difícil, doutrinariamente, mas é difícil dizer que o juiz, numa situação dessa, não vai dar um prazo menor para uso capião diante de um papel, de um instrumento desse. Eu acho que a tendência é essa. Posso estar errado, mas eu acho que a tendência é essa, é ampliar essa ideia de justo título. É a flexibilização da vontade e do papel, né? Acredito que o juiz deve verificar, porque o que é comum, por exemplo, é muito as sessões de posse e as sessões de quem sequer é titular, né? Então, acho que é nessas coisas. Agora, então, havendo um título desse, não seria, e havendo uma impugnação no processo de dúvida, isso seria mérito. Não poderia haver essa situação de um juiz, na fase administrativa, decidir se aquilo seria de justo título ou isso deveria ser levado à questão jurisdicional mesmo. Não, então, vamos ver, esse é o problema. Vamos supor que no curso desse processo extrajudicial está havendo houve uma impugnação a respeito de invasão. Assim, o confrontante veio falar, olha, não, na maneira como está sendo pedida, o usucapião está invadindo o meu terreno. E isso devolve, o oficial afasta, ou acolhe, vamos supor, acolhe, e isso sobe para o juiz corregedor permanente. O corregedor permanente, a princípio, tem de examinar a questão da invasão da área do confrontante. E aí o juiz, ao se deparar com a documentação toda, fala, mas ele pediu usucapião ordinária aqui, está alegando justo título, mas isso aqui não é justo título de jeito nenhum. Pode o juiz, nesse caso, ampliar a esfera de cognição da impugnação e falar, olha, não houve invasão, mas eu estou vendo que não tem justo título, é caso de extinguir mesmo os processos de usucapião aqui, não pode prosseguir. Se nós aplicarmos o entendimento tradicional da dúvida, não haveria, eu não vacilaria em dizer que o juiz, sim, porque esse é o significado que nós encontramos em vários julgados do Conselho da Magistratura, de que, na dúvida, a cognição se devolve por inteiro ao juiz. Quer dizer, ele não está obrigado a fazer aquela qualificação total que o oficial faz. Ele, a princípio, ele examina aquele ponto questionado na dúvida, porém, matéria não suscitada, não alegada, pode ser conhecida ainda assim pelo juiz e pode levar ao julgamento da dúvida, impedindo o registro almejado. Se nós aplicarmos esse raciocínio na usucapião, eu acredito que sim. O juiz, vindo a impugnação ao juiz por um ponto, ele pode conhecer de outros. Agora, é preciso que o juiz, nesse caso, eu acho, aqui, dê oportunidade para que haja manifestação, né? Que não haja aqui, como não pode haver no processo judicial, uma decisão surpresa, né?
Que isso, ele percebendo isso, ele mande as partes se manifestarem, e aí ele julga, e aí vai caber aqui em São Paulo recurso para o Conselho Superior da Magistratura. Mas me parece que aqui na esfera administrativa nós poderíamos, não sei se era exatamente essa pergunta, mas acho que o juiz poderia realmente ampliar esse objeto da cognição, até para não fazer avançar um procedimento que talvez seja inútil, que lá na frente vai aparecer esse problema. Eu não sei se era essa a pergunta do doutor. Era isso mesmo, era saber se o juiz poderia analisar essa questão de um mérito, né? E aí o senhor ainda foi mais além, como sempre, é muito bom. Até numa situação, esse título é justo título, então volta, esse é um fato que é porque, ao julgar justo título, se aquele documento é ou não é justo título, eu entendo de uma certa forma, o juiz, ainda que na esfera administrativa, ele está entrando em um mérito de um requisito da usucapião administrativo, né? Ou podendo até fazer devolva, depende se a parte tiver um prazo superior e já tiver os requisitos de uma outra usucapião, fala, olha, devolve e vê se ele quer eventualmente mudar o pedido, fazer aí uma situação, até para aproveitar a esfera administrativa, aproveitamento dos atos processuais ou dos atos registrais já praticados. Acho que poderia aí uma fase administrativa ocorrer dessa forma. Muito obrigado. Eu fico pensando aqui, é o que o Hilário fala, né? Doutor Josué, as respostas sempre são convidativas para uma reflexão seguinte. Aí eu fico pensando assim, doutor Josué, não sei se eu estou viajando muito na batatinha aqui, mas eventualmente o oficial, o juiz, diante da magnitude ali do cognitivo, se ele perceber que é um caso de, entre aspas, extinção desse requerimento, ele, em tese, pelo que eu entendi, poderia rejeitar, já de ofício, digamos assim, essa usucapião, fadada ao fracasso. Diante de uma situação contrária, ou seja, é uma dúvida, é uma usucapião administrativa, em que os requisitos ali são gritantes que foram preenchidos, tem uma ata notarial substancial, robusta, eu tenho provas, ou seja, perfeito. E aí o magistrado percebe que na dúvida registral que está tendo ali uma, digamos assim, uma forçada de barra, não quero, não tem decisão e não sai a decisão por parte do oficial da Rede de Imóveis. Isso discutindo em tese. Poderia, então, aceitarmos a inversão disso? O magistrado, na dúvida, ele teria condições de aplicar a teoria da causa madura, lá do 2013, do CPC, e falar, olha, eu entendo aqui que nesse caso preenchem os requisitos e já dou uma decisão reconhecendo, ainda que ele não tenha sido provocado nesse sentido, mas diante de uma flagrante possibilidade de êxito e de uma desídia ou, de certa forma, criação de obstáculo para o julgamento? Eu penso num caso em, por exemplo, tenha havido uma... Por exemplo, possa ter havido uma inversão dos atos do processo aí, talvez. Vamos supor, o oficial aqui a causa madura, vamos supor que o oficial rejeitou vamos pensar o seguinte caso, o oficial diz que não aprova, foram apresentados documentos, foram feitas as notificações, não houve impugnação, chegou no final, o oficial falou, olha, você pediu a usucapião ordinária aqui, mas, de novo, não há eu não estou convencido de que você adquiriu a posse por meio de justo título aqui. Você não trouxe aqui a prova da quitação do contrato e eu não aceito. Agora, vamos supor que, folheando o processo, o juiz perceba, tudo bem, ele não trouxe a prova da quitação do contrato,
que é um indício forte, né, de que a posse é justa, foi adquirida por justo título, mas ele traz lá, folheando, percebe que o interessado juntou a certidões que mostram que não existe litígio judicial sobre aquele imóvel. Ele, interessado, não está sendo demandado, não existe demanda contra a pessoa que lhe cedeu a posse. Quer dizer, a situação está pacificada, né? E o tempo, embora haja tempo não só para usucapião ordinária, como para usucapião extraordinária. Aí, o que o juiz faria nesse caso? Ele afastaria o óbice e já reconheceria que estão presentes todas as condições, julgaria e devolveria para o oficial lavrar a inscrição o registro da usucapião. Acho que aí liquida o assunto. Essa questão da causa madura é que o procedimento é tão concentrado que eu fico pensando uma situação que fosse ou os requisitos estão lá e o juiz já conhece, foi a decisão final do oficial e o juiz afasta essa decisão oficial e manda registrar, ou se for aquela dúvida no meio, ali, aquela dúvida interlocutória, ele vai ter que devolver para continuar o processo. Mas, assim, eu não vejo, a princípio, estando presentes todos os requisitos, o juiz tendo cuidado de avaliar isso aí, e provavelmente a impugnação do oficial vai ser sobre um ponto específico, afastando esse ponto específico, reconhece o usucapião e manda registrar, né? Como acontece na dúvida. O Dr. Hamilton está erguendo a mão aí. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, doutores? Tudo bem. Eu fiquei interessado na discussão, né, porque eu tomei conhecimento recentemente de que existe um projeto de lei, né, federal tentando regulamentar e criar um procedimento de adjudicação compulsória pela via administrativa, né? E aqui, pensando aqui na separação que o próprio Código Civil faz em relação às formas de aquisição da propriedade imóvel, existe uma separação da forma de aquisição pelo registro do título e as formas de aquisição sem o registro do título, que é a usucapião é uma delas, né? E aí eu fico me questionando, né? O título na usucapião, para mim, na minha visão, sempre foi um título legitimador da transferência da posse definitiva do imóvel, e não da propriedade, né? Tanto porque, se fosse pela propriedade, houvessem requisitos suficientes naquele título, eu não precisaria estar usucapindo, né? Eu teria a via da adjudicação compulsória, eu teria outros meios, né? Então, para mim, o que sempre se bastou para comprovar é que o título transferia de forma definitiva a posse em boa-fé. Por que eu digo isso, né? Porque no 1203 há a especificação de que da forma de aquisição da posse, né? E também a exceção de que o esbulho, a turbação, a invasão, né? Ela não induz a posse, né? A posse no seu senso estrito, né? Então, na minha cabeça, para fins de usucapião, o que eu tenho que comprovar, inclusive em âmbito administrativo, não seria que o título é capaz de me transferir o domínio, mas que a partir daquele título eu teria recebido a posse de forma definitiva, né? E aí isso me leva a algumas exigências que eu tenho enfrentado, que é, por exemplo, aquela situação em que a pessoa adquiriu o imóvel de um cedente, né? Então, aquele cedente cede seus direitos aquisitivos, o preço está pago e ele fornece uma cópia, né? Uma cópia simples do seu contrato para esse cessionário. E os cartórios, né, tanto os tabelionatos quanto os registros de imóveis, exigirem a apresentação da via original desse contrato de terceiro, né? Então, é uma situação extremamente complicada, né? Porque dificilmente uma pessoa vai disponibilizar a via original do seu contrato para uma pessoa. E aí o que eu estou tentando aí discutir, sempre trazer esse enxame, é que a usucapião, ela não depende de título. O título é um elemento, um requisito que é analisado em conjunto com os outros fatos,
induz apenas uma metodologia de contagem de prazo prescricional, que pode ser de 10, pode ser de 5, ou se não tiver o título de boa-fé da posse, pode ser de 20. Só que eu não tenho por que apresentar esse documento, porque hoje, tanto na usucapião administrativa quanto na judicial, o registrador hoje ele goza de todos os meios de comprovação da posse que um juiz. Eu acredito que o registrador pode fazer perícia, o registrador pode ir visitar em loco o imóvel, ele pode entrevistar vizinhos, ele pode ouvir testemunhas, pode exigir informações de terceiros. Há uma capacidade probatória muito forte do registrador a comprovar esses elementos. Então, é sempre esse ponto, né? Se aquele último cessionário ele tem o seu contrato quitado, termo de quitação, tem até mesmo cópia dos cessionários anteriores, forma uma cadeia de títulos e requer a sua usucapião, que em muitos casos é devida, até porque seria impossível numa adjudicação compulsória ter um título registrável, seja porque a área foi subdividida, foi parcelada irregularmente no decorrer dessas sessões, que é a grande história aqui das nossas capitais, né, que as pessoas adquirem uma área maior e vão cedendo parcialmente partes dela até que você tenham diversos lotes de 125 metros, aí às vezes até menores. Então, nesse ponto, né, se essa exigência aí seria uma exigência legítima a uma pessoa que está buscando a sua usucapião, né, o reconhecimento da sua posse. Novamente, nós estamos aqui na questão da valoração, porque, na verdade, o fundamental é a posse. Todos esses documentos, eles pretendem ser um espelho de uma situação de fato, né? A situação de fato, na verdade, ela não... Para nós constatarmos uma situação de fato, nós precisaríamos estar presentes nela, ter aquela evidência. Agora, pela experiência nossa, nós sabemos que certas situações de fato são acompanhadas de certos elementos materiais que permitem concluir de modo razoável, sempre existe exceção, que aquela situação de fato realmente existiu. O exemplo que eu dei, a posse. Você pode nunca... O juiz nunca me viu no meu apartamento. Mas a partir do momento que eu trago... eu não tenho uma matrícula, mas eu trago 15 anos de IPTU, trago conta de luz, conta de água, meu endereço no tribunal profissional, está lá, eu informo ao meu empregador que eu moro na rua tal. Minha correspondência vem lá, o documento do meu carro, minha conta bancária, quando tudo isso se reúne, eu falo, bom, eu não estou vendo a situação de fato, mas essa situação de fato, esses documentos não existiriam se por trás não tivesse essa situação de fato. Então, esse documento, por exemplo, a pessoa tem uma cópia do contrato de terceiro, mas aí vai depender do que, para secundar isso aí, foi trazido, né? Se, além disso, traz outros elementos que indicam que aquele instrumento realmente é plausível, que ele não tira uma xerox de um documento de terceiro e agora está falando que é o dono, mas tem os outros elementos. O problema que eu vejo é isso, não nenhum juiz, nenhum registrador que faça uma interpretação razoável, né? Que não leve a ferro e a fogo, porque senão, no limite, teria que sempre, em todo caso, ter uma constatação, uma inspeção judicial no local. E a dinâmica da prova judiciária e, guardadas as devidas proporções, a prova na extrajudicial não é essa. Você traz o instrumento de prova para não ter que repetir a situação concreta. Você tem a escritura pública justamente para que você não precise andar com o vendedor amarrado atrás de você para ele falar, não, realmente eu contratei com ele. Não, eu tenho um instrumento aqui, né?
Eu acho que aí nós entramos num problema concreto, né, de diante de um instrumento precário desse, quais são os outros elementos que vão secundar e permitam uma interpretação razoável de que a posse existe. Uma interpretação razoável, né? Não é a interpretação de certeza científica, né? Duplo cego randomizado, mas uma interpretação razoável. Agora, na vida do foro, na vida dos cartórios, a gente sempre vai ter magistrados, oficiais e advogados e interessados que não vão dar a interpretação razoável, e aí a gente começa a brigar, né? Até, pelas diversas instâncias, até chegar a uma conclusão adequada. Não sei se era mais ou menos por aí, né? É isso, né? É que é sempre essa busca da razoabilidade, né? É que eu vejo assim, né? O possuidor que quer a usucapião, ele tem N meios de provar a posse dele, né? Se ele é possuidor legítimo, ele chama o registrador para casa e oferece a feijoada nos sábados, se for possível. Agora, o que não dá para exigir é que ele tenha, no âmbito probatório dele, que obter um documento de terceiro, que obter uma prova de terceiro. Isso, essa razoabilidade que eu acho que tem que ter um certo controle, né? Porque, às vezes, a cópia do instrumento avaliado com as demais circunstâncias vão trazer essa segurança. Mas, no final de tudo, a gente nunca vai ter aquela certeza absoluta, né? É a busca pela verdade, né? Não a verdade definitiva, né? Porque sempre é interessante essas situações de fato, nós não podemos, aí entra um problema até filosófico, por meio de um raciocínio lógico, nós não podemos concluir uma situação de fato, a existência de uma situação de fato, necessariamente, né? É o que eu sempre falo, bom, enfim, mas agora, não é, por outro lado, existem elementos que nos permitem formar conclusões das quais não é razoável nós nos apartarmos, né? A situação o ideal para qualquer situação é que eu tivesse a evidência, ou seja, que eu esteja na presença do objeto e tenha a intuição do objeto e, portanto, nessa relação direta entre sujeito e objeto, se obtém a verdade daquilo que se pretende conhecer. Agora, isso não é sempre possível. Nem todos os objetos nos são evidentes, né? Por exemplo, nesse exato momento que nós estamos aqui, a ilha do Havaí não é evidente para nós. Nós não estamos no Havaí, não estamos vendo o Havaí. Porém, por uma série de elementos de cultura, de informação científica, seria irrazoável que qualquer um de nós três, de todos aqui, falássemos que o Havaí não existe, né? Então, agora, estou dando um exemplo bobo, né, acadêmico, o Havaí. Agora, uma situação concreta de posse. Se eu tenho elementos razoáveis, eu tenho que chegar à conclusão, e não tenho nenhuma impugnação fundada, eu tenho que chegar à conclusão razoável de que aquilo se passou assim, né? Que existe aquela posse. Agora, de novo, nós sempre vamos encontrar juízes que não são razoáveis, oficiais que não são razoáveis, advogados que não são razoáveis, né? E essa nós que somos juristas vivemos com essa dificuldade de saber que temos o bom direito e não conseguimos provar, né? Porque aí é outro problema filosófico também, né? A diferença entre prova e verdade, por exemplo, uma frase besta que a gente ouve, né? Se eu não consigo provar, a verdade ela tem que ser provada. Bom, veja, cada um de nós nesse momento aqui, nós estamos tendo uma série de pensamentos e não outros. E isso é verdade. E eu estou pensando em determinadas coisas e não outras. Estou pensando A, B e C agora. E é impossível provar. É impossível é impossível provar que eu estou pensando A ou B. Mas existe. E a prova é impossível. Então, essa distinção entre prova e verdade é outro problema muito interessante, que nós
na cultura ocidental atual, nós somos levados a pensar que o científico, ou o verdadeiro, ou o verossímil, é sempre, ou só, exclusivamente, aquilo que a gente mede, pesa e conta, né? Que se a gente, mas não é bem assim. Nós não vivemos assim. Isso não é, existencialmente, isso não é assim. Mas agora danou-se. Estamos falando de filosofia, não estamos falando mais de, de processo extrajudicial de uso capião. Mas é que esse é o problema, né? No fundo, o que nós estamos discutindo aqui? Quando a gente está discutindo segurança jurídica, coisa julgada, qual que é o valor principal aqui? É o justo, e o justo tem que ser calçado na verdade. Não existe... Senão, essa besteira que se fala em muitos lugares aí, ou não existe justiça, ou não existe verdade. Nós não vivemos assim. Nós não queremos viver na mentira existencial e muito menos na situação infernal de injustiça, né? É muito bonito na faculdade de Direito, todo mundo bem alimentado, sentado no ar-condicionado. Será que existe a verdade? Será que existe a justiça? Mas deixa a sua mulher te trair para você ver se você gosta da injustiça ou não. Se você deixa o marido trair a mulher para ver se a mulher clama por justiça ou não. Não se vive assim, né? Mas, infelizmente, a cultura nossa fica com essas brincadeiras, né? Será que existe verdade? Será que existe justiça? Né? O que nós estamos fazendo aqui, discutindo o processo de uso capião, se não é para obter algo justo e verdadeiro em favor de uma pessoa para ela dormir tranquila? Porque o direito existe para isso, né? Para que nós, da maneira precária como esse mundo admite, a gente ser feliz de alguma maneira, né? Com um pouco de segurança, um pouco de tranquilidade. Isso não é para isso. É lamentável, né? Estou perdendo bastante tempo. Doutor Hilário, ergueu a mão aí. Doutor José, sempre brilhante. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente pensar aqui. Nós temos aquela velha situação principalmente em São Paulo, e alguns estados já se estabeleceu. É tudo dúvida e pronto, acabou. Não tem essa divisão de processo administrativo para averbações e processo de dúvida para de registro. Eu estava tentando encontrar aqui uma situação de atos de averbação num processo de registro. Eu vou confessar que o meu cérebro não conseguiu buscar nos meus arquivos nenhum ato que poderia ter uma situação que é necessária para dar ou uma averbação premonitória ali para poder chegar ao fim do registro. Mas até fiquei pensando, talvez, ali, uma averbação de um casamento, que algum terceiro fala, olha, meu nome não está na matrícula, mas eu casei, eu preciso averbar aquilo, ainda que tenha um processo de uso capião. Bem longe, assim, eu pensei numa situação. E aí, eu queria perguntar para o doutor, o que o senhor acha que poderia caber num processo de uso capião administrativo a hipótese de processo administrativo por ato, ou sempre vai ser dúvida? Porque há uma influência que muda, inclusive, o órgão julgador do resultado e, inclusive, os prazos para situação de impugnação ou não lá na esfera judicial administrativa, né? Vou colocar a esfera judicial administrativa. Então, eu falei, precisa pensar nisso. Não, eu não consigo, bem lembrado dessa questão. Aqui em São Paulo formou-se essa dicotomia, né? E no caso, como o ato final pretendido pelo processo de uso capião extrajudicial é um registro em sentido estrito, né? Um registro da uso capião, fala-se, sempre vai caber dúvida, né? E com as consequências do órgão julgador, dos prazos. Agora, é difícil a gente pensar que fosse um ato intermediário de averbação como finalidade do processo. Eu não consigo pensar. Quando o doutor estava falando, eu até falei, se eu pedisse a inscrição no registro da pendência da uso capião extrajudicial, seria também mas a nossa lei fala que
Isso é um registro também, em sentido estrito, né? O registro das ações reais, né? Sobre os imóveis é registro também, em sentido estrito. E também seria uma providência algo desnecessária, onerosa, porque a pendência da usucapião vai vir na matrícula, né? Existe uma prenotação e isso tem que ser informado na certidão da matrícula, não na matrícula, na certidão da matrícula. Né? Eu não consigo ver, doutor. Em alguns casos, assim, eu fiquei tentando, a gente fica tentando, o pessoal fala assim, fica procurando loucura, né? Fala assim, mas eram as loucuras que a gente vai aprender, né? Principalmente quando o CNJ aqui veio estabelecendo, olha, os atos de averbações, né, de ônus, dando na usucapião, eles vão ser transportados para a nova matrícula, e aí cabendo cada um cancelar o seu ali posteriormente, o que até flexibilizou aí o princípio da propriedade originária da usucapião, né? Isso foi uma quebra desse princípio, dizer, olha, se tem uma hipoteca lá, ou se tem alguma coisa lá, ela teria que acabar tudo, pelo menos essa que a gente tem que entender como princípio originário de aquisição. Como o provimento, né, assim que veio falar, as inscrições e tal vão ser transportadas para a nova matrícula e cada juízo daquela vai haver o seu cancelamento. Aí eu falei assim, poxa, tem o cancelamento disso seria eventual situação de averbação, já que se vai ser transportado, aquele direito não está sendo atingido pela usucapião. E aí seria um ato de averbação. E aí quem deveria julgar, em tese aqui em São Paulo, deveria ser aí pelo processo administrativo. Né? Foi uma viagem assim que eu pensei. Não, não, tem que ter, o raciocínio tem que ser forçado mesmo, tem que ser, como a gente fala, o material tem que ser estressado para até ver onde ele aguenta, né? Não, aí o doutor Hilário já trouxe outra discussão que é muito legal, eu particularmente gosto, que é o conceito de aquisição originária e suas implicações, porque eu sempre dou esse exemplo. Se eu faço porque a gente fala, os meios originários de aquisição do domínio extinguiriam os eventuais de outros direitos reais limitados, ou ônus, enfim, ou encargos, ou enfim, gravames sobre o imóvel. Essa é uma afirmação complicada, porque, veja bem, imagine que eu estou exercendo a usucapião sobre um imóvel no qual existe uma servidão de passagem. A minha posse, principalmente na área rural, a minha posse é mansa e pacífica justamente porque eu não estou mexendo com a servidão do vizinho. Então, eu exerço a minha posse respeitando aquela servidão. Então, não é possível que o reconhecimento da minha posse, ao final, tenha um efeito maior do que a própria posse. Ou seja, eu reconheço a posse, a usucapião, e ela vai extinguir uma coisa que o exercício da minha posse não extinguia, que era a servidão. Eu nunca mexi com aquilo, e agora, quando eu tenho a posse reconhecida para fim de usucapião, aquilo vai ser extinto. Então, eu gosto de ser redundante, eu falar a aquisição originária só extingue os direitos extintos pela aquisição originária, ou seja, não extingue todos. Outro exemplo escolar que eu dou é o seguinte, vamos supor que eu tenho um penhor sobre um automóvel, meu automóvel está empenhado, e eu abandono a propriedade do meu automóvel, res delicta, deixo lá no meio da rua. O credor, quem passar e tomar posse do carro, é dono, por ocupação, coisa móvel. Embora tenha se operado a aquisição originária por ocupação da coisa móvel, o penhor não está extinto. Era o que me faltava. Eu abandono a coisa móvel e com isso consigo extinguir o direito de penhor. Então, embora vá haver uma aquisição originária, a coisa continua empenhada, né? É um exemplo escolar, evidentemente, não vai acontecer, mas é bem complicado, é bem sutil. Nós temos, de novo, temos que analisar o caso concreto
que são mais comuns do que a gente pensa. Eu faço usucapião de uma área que está passando uma servidão administrativa, está passando uma servidão de passagem, uma servidão de condução de água, uma coisa assim, isso acontece. E não são extintos só pelo fato de ser uma aquisição originária. Esse problema é mais sutil do que essa afirmação que nós temos aqui de que a aquisição originária é limpo, né? O problema merece bastante estudo. Bom, mas vamos para amigos, dicas. A hora voa. O papo, quando é bom, a hora passa, mas a gente tem que liberar o nosso querido palestrante, né? Obrigado, doutor Hilário, obrigado, doutor Hamilton, pelas intervenções e pelas perguntas. E quero, doutor Josué, tenho certeza que pelo conteúdo da palestra tinha mais coisa para falar, mas suscitam tantas intervenções, né, doutor Josué? Mas é gostoso. E é isso. Então, até pelo adiantado da hora, eu quero agradecer. Não sei se o doutor tem mais alguma consideração final a fazer. Relembro, fale do livro. Gente... sim. Isso, assim, é leitura obrigatória, dúvida registral, conceito, princípios... Tudo, assim, muita coisa do que o Dr. Josué disse está aqui dentro dessa obra, e eu deixo o convite aí, Revista dos Tribunais. Fala um pouquinho e já faça as suas considerações finais, Dr. Josué, por favor. Eu agradeço a menção elogiosa aí à nossa obra, que é minha e do Dr. Marcelo Benacchio, sobre a dúvida no registro de imóveis. É um livro que pretende ser prático, ele não é um livro comprido, mereceria mais um desenvolvimento, vamos ver se o tempo permite no futuro, mas eu acredito que ficou uma obra bem organizada e é bastante didática, graças à contribuição do Dr. Marcelo Benacchio. E um spoiler, assim, não spoiler, mas vai sair a segunda edição, então já está na editora Revista dos Tribunais, já está preparando a segunda edição, então quem tiver interesse, aguarde um pouquinho que vai sair a segunda edição. E, novamente, agradeço. Peço desculpa, estourei o horário, torturei a todos aí, mas espero que tenha contribuído alguma coisa para a compreensão desse tema. E até uma próxima. Vamos ver, a oportunidade não vai faltar para nos encontrarmos aqui na Ad Notari, que sempre tem uma grande programação, e vamos acompanhando aí pelas redes sociais, como o doutor Heitor lembrou, que tem muito material bom na Ad Notari. Nós que agradecemos, doutor Josué, pela brilhante palestra, agradecemos pelo seu tempo, pela sua paciência, por toda a contribuição que o senhor nos dá, seja no grupo lá de associados, seja nos eventos, nos artigos, e muito obrigado. Eu tenho certeza que a gente vai sair de hoje, desse evento, com uma visão impressionante sobre o papel da usucapião administrativa ou extrajudicial na regularização de imóveis. O doutor deixou claro para a gente que, assim, manejar o usucapião, de fato, com muita cautela, com as garantias necessárias, como última ratio, justamente para que a gente não vulgarize o instrumento, que vai ser que já é muito eficaz, mas que a gente tenha, de fato, essa preocupação como operador do direito. Então, eu deixo, mais uma vez, o agradecimento em nome da diretoria, em nome da Ad Notari, convidando o Dr. Josué para que participe de outros eventos. De repente, a gente faz o volume 2 desse evento, já com casos, digamos assim, concretos também e casuística, mas é isso. Um grande abraço a todos. Dr. Josué, mais uma vez, muito obrigado, e até a próxima quinta-feira com as palestras regulares. Bom descanso a todos. Bom descanso a todos. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite, doutor.